Por onde começamos? Talvez aí o estabelecimento dela, 15 de novembro de 1889. É isso, proclamação da República. Dom Pedro II tinha a crise sucessória para lidar, né? Ele era um cara que tinha muito prestígio, nacional e internacional, mas se sabia que o regime imperial não ia vigorar depois da morte do imperador. Só que o imperador também não morria, então o movimento republicano ficava cada vez mais impaciente. E se pensou que, é necessário uma grande figura entre nós que vá liderar um golpe que vá derrubar o imperador e que vá finalmente estabelecer a República no Brasil. Se temia que a morte dele, Princesa Isabel se tornasse imperatriz e que o marido dela, Conde Dan, um francês, acabasse governando no lugar dela. Então tinha toda uma questão militar, que os militares vinham ganhando mais prestígio, se mostravam mais insatisfeitos com o império com o passar do tempo, né? Com a vitória na Guerra do Paraguai. Os militares se entendiam como os verdadeiros patriotas, né? Eles são os defensores do Brasil e não os civis, né? Não são os casacas. E reclamavam que passava ano, o orçamento militar era cada vez menor. Então se temia que a Guarda Nacional ocupasse o posto do Exército Brasileiro. A escravidão era uma grande ferida. Então tinham várias pequenas crises que o imperador vinha lidando. Teve um atentado contra a vida dele. Então um português deu um tiro na carruagem que o imperador tava, tomou-lhe um cagaço. E aí, imperador, não vai falar nada sobre? Não vou falar para não dar luz a esse movimento republicano também. Então o movimento republicano era uma questão no Brasil na época. Só que os caras não tinham força política o suficiente para que se derrubasse o imperador Dom Pedro II no momento. Até que um militar, que era um cara que tinha bastante prestígio, foi visto como uma figura que poderia de fato ser esse homem que lideraria os militares e derrubaria o imperador Dom Pedro II. Só que esse militar não era um republicano, que era Marechal Deodoro da Fonseca. O Deodoro, inclusive, ele era próximo do Dom Pedro. Dizia-se que ele falava que, ruim que a monarquia é pior sem ela, devo favores ao cara, tinha um respeito por ele. Mas ele aceitou dar um golpe. O golpe seria para derrubar o presidente do Conselho de Ministros. Mais ou menos o que seria um primeiro-ministro do Brasil na época. E ele, beleza, vamos liderar esse golpe. Colocou seus homens na rua. Não teve uma grande manifestação popular que pedia pela saída do Dom Pedro II na época. Então, o povo foi às ruas pedir a saída do imperador. Não teve nada. Foi um movimento com algumas cabeças do movimento republicano, alguns militares que se organizaram melhor e conseguiram derrubar esse presidente do Conselho de Ministros. Show de bola. Deodoro estava doente no dia, estava mal, voltou para casa, descansou. E aí se viu que, na verdade o golpe não deu certo. A gente tirou o presidente do Conselho, mas não tirou o imperador. Então alguém deu a ideia, vai lá e fala pro Deodoro que o próximo presidente do Conselho de Ministros vai ser fulano de tal, Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto político do Deodoro da Fonseca. Gaspar da Silveira Martins tinha ficado com uma mulher que o Deodoro era apaixonado no Rio Grande do Sul e tirado o sarro do Deodoro. Então, sou otário. Deodoro, então, o quê? Dom Pedro II escolheu esse cara e escolheu esse cara. E aí sim ele levou o golpe adiante e Dom Pedro II recebeu o ultimato de que ele deveria deixar o Brasil. Era mentira, Gaspar da Silveira Martins não tinha sido escolhido para ser o presidente do Conselho de Ministros. Então, com essa mentira que fizeram por Deodoro da Fonseca, ele levou a cabo o golpe de Estado e teve início o processo de expulsão da família real e o estabelecimento de um novo regime, que seria a República Brasileira. É a partir daí que se vê o 15 de novembro, que era a data, ganhando mais espaço. Inclusive, a data nem seria o 15 de novembro, tiveram que antecipar, porque tiveram medo de serem descobertos e tudo mais. E começou o nome de mudanças de uma série de... Mudou o nome de rodovia, mudou o nome de escola. Uma série de figuras passaram a representar o ideal republicano. Tiradentes não era um republicano. Tiradentes, na época, ele queria a independência de Minas Gerais. Mas as figuras do movimento republicano passaram a dizer que não, esse era uma figura que representava os ideais da República. Foi aí que nasceu, então, essa... Aí nasce um mito de Tiradentes, por exemplo. Bota um cara de cabelo comprido, barbudo. Que nem era assim. Não se sabe a cara do Tiradentes. Não tem um registro dele da época, né? Ele era militar, provavelmente careca. Se tivesse barba, no máximo um bigode. Então se começa a criação dessa ideia republicana a partir desse momento. Com Rua 15 de Novembro, feriados... A bandeira muda, só que o Deodoro da Fonseca era um monarquista, era fã da monarquia, ele não tinha a república no seu coração. E inicia-se esse processo de mudança no Brasil a partir de 1889.
A própria saída do imperador, ele levou junto com ele para o exílio, ele foi primeiro para Portugal, levou algumas figuras aliadas do cara, inclusive. E não foi uma coisa que o povo foi lá se despedir do imperador. Saiu na madrugada, saiu fugido, levou um pouco de areia da terra brasileira, que ele amava o Brasil, e foi levado para o exterior para que fosse colocado no caixão dele quando ele morresse, e de fato ele nunca mais voltou. E o que aconteceu a partir desse momento foi um apagamento da monarquia e o início do estabelecimento desse novo regime, que seria a República no Brasil. E junto com isso, é necessário fazer uma nova Constituição e criação de símbolos nacionais. Começa aí a República Brasileira. Eita, então você vê que a República, assim, pensa numa festa que você não foi convidado, né? A República, ela definitivamente não é popular. Tem até um embate na história, o José Murilo de Carvalho é um historiador clássico, que ele vai falar que realmente não teve povo, né? Tem até uma frase de um Aristides Lobo, que ele vai falar assim, olha, a população ficou bestializada, ficou de fora, só descobriu que era República no dia seguinte porque saiu no jornal. Ó, agora temos uma república. Aí que o povo falou, nossa, mas tem também um contraponto a isso de que o povo estava enfrentando a própria carestia, né? Então, o Brasil da época tinha 14 milhões de habitantes, muito mais gente morando no campo do que hoje. Era um outro Brasil, um Brasil ainda mais difícil de se viver do que hoje. E a gente vai ver que logo nos anos iniciais da República já teve muita treta, teve muito conflito de todas as categorias. Você tem tanto pequenas revoltas quanto até guerra civil acontecendo. Então a gente está falando de, apesar de que não teve uma participação popular, não é para pensar que foi necessariamente tranquilo esse momento. Esse momento era difícil, até economicamente falando. O Brasil, quando começa a República, tem o tal do encilhamento. Não sei se o pessoal sabe que o encilhamento, ele tem esse nome porque lembra corrida de cavalo. Antes do cavalo sair correndo, é o momento que a gente vai lá e coloca os paramentos, né, no cavalo, encilha o cavalo. E nessa hora todo mundo quer apostar. Então no Brasil também aconteceu algo similar. O Rui Barbosa tentou ajudar a economia brasileira e só piorou tudo porque ele permitiu que as pessoas, os bancos emitissem moeda sem lastro produtivo. Na prática isso quer dizer o quê? Um monte de empresa fantasma começou a surgir, pegou dinheiro emprestado de algum banco e depois sumiu, e o Brasil piora a sua crise econômica. Então, o Brasil tem uma crise política que se transforma no movimento da proclamação da República, existe uma crise econômica e existe a sociedade brasileira que acabou de passar por uma libertação da escravidão, está muito distante de resolver isso, talvez até hoje. Então, tudo para dizer que o contexto da República ele é um contexto de aparente tranquilidade, mas na verdade tem muito conflito, tem muita treta aí no meio. A manutenção da República foi muito complicada. Perfeito. A manutenção da República foi fator que eclodiu na Revolução Federalista, Guerra de Canudos, uma série de eventos que vieram a seguir, né?